Trindade, o nome da sua igreja é Trindade, Trindade, Trindade. Igreja Trindade em Orlando. Aqui você é mais que bem-vindo. Aqui também é a sua casa. Igreja Trindade em Orlando. Olá, queridos, seja bem-vindo a mais uma aula da história da igreja. Hoje nós vamos nos dedicar a entender este capítulo, o declínio do papado medieval. Para entender o que aconteceu com o papado, temos que entender o que aconteceu com a igreja e, por conseguinte, temos que primeiro entender o que aconteceu com o mundo. O principal fator que transformou o mundo foi a decadência do Império Romano. O Império Romano, às custas de repetidos fatiamentos, foi perdendo a sua relevância. Tivemos uma primeira divisão em que este império ficou dividido em Império do Oriente, com capital em Constantinopla, e Império do Ocidente, com capital em Roma. Isto fez com que a igreja também ficasse dividida em igreja católica ou cristã do Oriente e igreja católica ou cristã do Ocidente. A igreja católica do Ocidente estava debaixo do comando do bispo de Roma e passou a se chamar Igreja Católica Romana. Os demais bispos da Igreja Oriental, os bispos metropolitanos, não aceitaram a hegemonia do bispo de Roma e dividiram a igreja e governaram a igreja na condição de patriarca. Havia um patriarca na cidade de Constantinopla, onde hoje é a Turquia, um patriarca na cidade de Alexandria, no Egito, um patriarca na cidade de Jerusalém e um patriarca na cidade de Antioquia da Síria. Estes 4 bispos metropolitanos, alçados à condição de patriarca, dirigiram a Igreja Católica do Oriente. Vai acontecer um fenômeno a partir do final do século XVI, a partir do final do século VI e início do século VII, que é o surgimento do maometismo, ou maometanismo, ou do islamismo. Então, esta nova religião vai dominar esta região a reboque da dominação dos muçulmanos, da dominação do Império Otomano, da dominação posteriormente do Império Mongol. Então vai ser trazido para esta região uma nova religião, o islamismo. E as pessoas que não aceitarem o islamismo serão mortas. Com isto, a Igreja Oriental ficou extremamente debilitada, restrita tão somente à Igreja Ortodoxa grega, a Igreja russa, a Igreja da Armênia, a Igreja copta no Egito e a Igreja nestoriana, que vai se estender por toda a Mesopotâmia e chegando até a Índia e o Egito. A parte ocidental do Império Romano vai ficar retalhada, esquartejada pelos repetidos ataques das tribos bárbaras. Nós vamos ter os francos dominando esta região, que passará a se chamar França. Teremos os anglo-saxões dominando esta região, que se tornará o Reino Unido.
teremos os godos, os visigodos, dominando esta região que fica mais ao sul, além dos lombardos e dos normandos. E teremos aqui, na parte central da Europa, a manutenção do que sobrou do Santo Império Romano, agora transformado em Santo Império Germânico. Com esta multiplicidade de governantes, nenhum deles com capacidade para reunir todos sobre um mesmo trono, vai acontecer um esvaziamento da autoridade que era exercida pelos Césares. E o mais parecido com isto será o papado de Roma. O Papa, o bispo da cidade de Roma, em muitas situações, será chamado para disputar, para resolver disputas teológicas entre os bispos das várias nações e também para resolver pendengas políticas entre os governantes destas várias nações. Uma coisa puxa a outra e então, sem precisar fazer muita força, este bispo da cidade de Roma vai ocupando o espaço que fora deixado pelos Césares e passa a comandar não somente a igreja, mas também o mundo ocidental. Não é justo, julgo eu, dizer-se que o Papa impôs a sua presença no mundo. Numa certa medida, ele praticamente foi convocado para exercer este papel, sobretudo num período de muitas tragédias, de muitas pestes, de muita epidemia e de pouca competência por conta dos governos. O clero, no início da Idade Média, era formado por homens de elevado padrão moral, homens de uma doutrina saudável, muito próximo da doutrina apostólica, pessoas de grande competência administrativa, pessoas extremamente relevantes para a sociedade do ponto de vista da beneficência e pessoas que figuravam como única opção de ensino para um mundo de analfabetos. Os mosteiros, os conventos, as abadias eram centros educadores, centros de alfabetização. Então nós tínhamos um cenário formado por um clero de altíssimos valores e, ao mesmo tempo, governantes extremamente fracos, incompetentes e um povo ignorante e regido pela superstição. Não foi difícil para este clero dominar este sistema, este mundo de governantes fracos e de povo ignorante. O resultado é que o clero vai acumular poder e riqueza sem limites. Poder e riqueza inicialmente acumulados para a instituição igreja, posteriormente desviados para o representante da instituição, o clero, e acima do clero, o papado. Então, o clero e, por consequência, o papado, detentores de um poder e de uma riqueza sem limites, se tornaram um clero imoral, corrupto, relapso na sua missão evangelizadora, soberbo no seu modo de exercer a autoridade
e extremamente fraco do ponto de vista de competência. Não se dedicava mais à beneficência nem ao ensino, quando muito às artes, mas sobretudo às orgias. Este é o período mais negro da história da Igreja. Este movimento de enfraquecimento do papado vai coincidir com este movimento de fortalecimento dos governos e do povo. Este movimento, chamado de nacionalismo, vai acontecer desde que Inocêncio III, o Papa Inocêncio III, humilhou o Reino Unido e a França e obrigou os seus reis a entregarem a coroa. O rei Filipe da França e o rei João da Inglaterra foram obrigados a entregarem as suas coroas pela força do interdito. Com o interdito, o Papa proibia que qualquer sacramento fosse realizado naquela nação. Assim sendo, as crianças não podiam ser batizadas. E no mundo supersticioso, crianças que morrem sem ser batizadas são crianças que não vão para o céu, ficam no limbo, porque morrem pagãs. Também, não podendo haver casamentos, havia um clamor por parte daqueles que queriam casar. Não podia ser aplicada a bênção dos enfermos, então as pessoas achavam que evoluíam para a morte, porque não tinham recebido a oração dos enfermos. Pessoas mortas não podiam ser sepultadas, porque não haviam recebido a extrema unção, nem a missa de corpo presente. E, assim sendo, os cadáveres se acumulavam nas casas e nas calçadas, o que aumentava a incidência de peste, de epidemias, e no universo de pessoas supersticiosas, estas pestes e epidemias eram não consequência da deplorável condição sanitária, mas era decorrente do fato dos seus governantes terem sido amaldiçoados pela excomunhão. Dois fenômenos vão se reunir: nacionalismo e anseio de liberdade. Nacionalismo que não admite a ingerência de um estrangeiro nos diversos países, e anseio de liberdade do povo. Então nós vamos ter uma situação em que o Papa Bonifácio VIII, no ano 1294, vai assumir o papado, e durante uma disputa com o rei da França, Filipe o Belo, ele excomunga o rei da França, à semelhança do que fizera Bonifácio Inocêncio III 100 anos antes, com o rei Filipe da França. Só que esse Filipe não é aquele mesmo Filipe. Este aqui é Filipe o Belo, e pelo jeito, além de bonito, era mais macho do que o outro. E esse Papa não é ninguém do quilate de Inocêncio III. Este é um Papa extremamente fraco. E quando ele tenta dobrar o rei Filipe pela excomunhão, o rei Filipe envia as suas tropas e traz o Papa Bonifácio VIII preso para França. Não é só o Papa que vem preso, o papado vem prisioneiro. E a partir daí nós vamos ter um fenômeno chamado Papado de Avignon. O papado vai ser exercido a partir da França, com papas escolhidos pelos monarcas franceses e controlados pela corte francesa.
chamado Papado de Avignon. Vai durar 70 anos e por isso ficou conhecido como o cativeiro babilônico do papado. Durante 70 anos o papado foi cativo dos imperadores da França. Mesmo findo este período de cativeiro, o papado nunca voltou a ser o mesmo. Mesmo quando foi devolvido para a cidade de Roma, o Papa, enfraquecido na sua autoridade, passou a ter um concorrente. Tivemos durante 30 anos papas escolhidos por Roma, dirigindo a igreja concomitantemente com papas escolhidos pelo clero de Avignon. Então tínhamos 2 papas mandando ou desmandando na igreja. Para resolver esta pendenga, foi convocado um concílio para a cidade de Pisa e a proposta era que estes papas de Roma e de Avignon seriam depostos e seria escolhido uma via alternativa. Foi pior, passamos a ter 3 papas, um governando a partir de Roma, outro a partir de Avignon, outro a partir de Pisa. Quem tem um papa, tem um papa. Quem tem 2 papas, só tem meio papa. E quem tem 3 papas, não tem papa, é só mingau. E queridos, este papado que já deteve poder e riqueza absolutos, nunca mais foi o mesmo. Até porque aproxima-se um movimento chamado Renascença, que vai mudar o equilíbrio de forças no planeta, que vai mudar o jeito de se conduzir as nações, que vai alterar o estado de submissão das pessoas pelo anseio de liberdade. E é no contexto embalado pelos ventos da Renascença que nós teremos os mais relevantes movimentos de reforma religiosa na igreja. Mas isto será na próxima semana. Deus te abençoe.